E aí galera, mais um vídeo para atualizar sobre a situação do Corinthians, sobre esse processo de impeachment que está ocorrendo no clube. A votação provavelmente vai ser na quinta-feira e saiu algumas notícias que me deixaram triste, né? Eu sendo corintiano desde criança e sabendo da história desse clube, a gente fica decepcionado pelo tanto de falcatrua que está impregnada no clube, né? Um clube que tem essa história, né, de lutar contra golpes, foi um expoente no esporte sobre a luta contra a ditadura militar e agora está sofrendo esse duro golpe na história, né? Os conselheiros com o pretexto que estão falando sobre um suposto crime que o atual presidente do Corinthians cometeu, tá usando esse pretexto para dar um golpe sem ter, por enquanto, ter justificativa sobre esse impeachment. Saiu hoje à tarde algumas notícias que me deixaram aflito, né? Que saiu essa notícia que conselheiros do Corinthians afirmaram que o André Sanches está tentando derrubar Augusto Melo da presidência com a ajuda do Romeu Tuma Júnior e esse processo de impeachment. O Romeu Tuma Júnior está pressionando, não, perdão, o Andrés está pressionando o Romeu Tuma Júnior a dar andamento nesse processo, fazendo o lobby, né? Ele que tem bastante influência e está usando essa influência para pressionar, né, os conselheiros do Corinthians, que já não vêm, né, com boas intenções. É uma situação complicada e a questão não é fácil, sabe? Porque, não querendo defender o Augusto Melo, mas caso ou se houver algum tipo de crime em que essa atual gestão esteja envolvida, não é nada mais justo do que esse processo de impeachment, mas desde que houver, né, provas concretas do envolvimento da atual gestão com esse crime. E enquanto a investigação, existe um princípio do direito chamado presunção de inocência. Então não é justo o que está acontecendo. É um processo sem pauta nenhuma, sem nexo nenhum, né? E o André Sanches está querendo voltar à presidência do Corinthians, a chapa Renovação e Transparência, com o pé na porta, com esse processo, com esse golpe, né, que ele está tentando dar na presidência do Corinthians. É tão complicado porque a chapa Renovação e Transparência, que mudou de nome para Reconstrução Corintiana, vem no poder há mais de 16 anos.
Gestão, duas vezes gestão André Sanches, Mário Gobi e Duílio Monteiro Alves. Queria colocar aquele rapaz chamado André Negão para suceder, né, o Duílio. E nunca houve um processo de investigação tão apurado igual esse nas gestões anteriores. São várias negociações nebulosas, negociação até recente, o princípio da Tausa com a compra do Paulinho é um exemplo. Negociações com jogadores que visivelmente não tinham condições de vestir a camisa do Corinthians, e negociações com esses jogadores recebendo valores altos. Onde é que estavam os conselheiros quando foram contratados Jonathan Cafu, que é um bom exemplo, que hoje está jogado lá no Cuiabá, ou nem no Cuiabá, acho que foi exportado para fora do país. Que bagunça é essa que está acontecendo nesse clube, que sempre foi um expoente da luta contra golpes sem nexo? O Augusto Melo já disse que o Fred Luiz, CEO atual do Corinthians, fica no Corinthians, que esse era um dos a demissão desse CEO é um dos supostos motivos desse impeachment. O que será que o Fred Luz começou a descobrir dessas antigas gestões para que ninguém deixasse ele trabalhar? São conselheiros vitalícios que recebem altos salários, sugam o clube e não querem que modifique, que profissionalize o Corinthians. A Gaviões já se posicionou contra esse pedido de impeachment também e vai fazer um manifesto pacífico na quinta-feira, no dia da votação, né, desse processo de impeachment, que os conselheiros vão se reunir. Se eu não me engano, a votação é por volta de 8 da noite e a Gaviões vai para a porta para tentar fazer pressão popular para que esse processo de impeachment não passe e que esses gestores da renovação e transparência não voltem para o Corinthians. A questão está longe de ser pró Augusto Melo. A questão é fora renovação e transparência. Não vai ter golpe.